uma vez estamos aqui e hoje trataremos de um assunto tão sugestivo na área ambiental, a água. Para que você compreenda melhor, preparamos várias reportagens sobre a sua importância no meio social e ambiental e também alguns assuntos relacionados à Açailândia no Maranhão, como seus córregos no bairro do Piquiá e a relação das indústrias com esse meio natural. Para começar, fique com a reportagem que fala sobre a água, as importâncias dela no meio social e uma visão geral a respeito do assunto. A utilização da água vem desde os primórdios humanos, pois afinal o homem não sobrevive sem a água, mas a preocupação na reutilização e na preservação da água veio só no final do século XX, que o homem começou a perceber que a degradação do meio ambiente vem a degradar a si mesmo. 97,5% da água mundial é salgada, ou seja, dos 2,5% da água doce que sobra, 0,8% da água está contida em geleiras e calotas polares. 0,001% das águas doces em todo o planeta está presente nos rios e lagos. Dados estimam que cerca de 60% da água mundial está presente no Brasil, no Canadá, na China e na Rússia. Dados estimam que cerca de 67% da população mundial sofre por escassez da água. 12% da água mundial doce está presente no Brasil. 0,3% da água doce está no Nordeste brasileiro. Segundo a ONU, a população mundial no ano passado ultrapassou a marca de 7 bilhões. Ou seja, com isso também houve o aumento do consumo de água. Contudo, cerca de 1 bilhão de pessoas não têm acesso à água potável e mais de 2 bilhões de pessoas convivem sem o menor saneamento básico. E outros dados bastante importantes sobre a água é que nosso planeta é coberto por cerca de 71% de água, ou seja, 2/3 da Terra é coberto por água. E a água é importante, é um elemento químico bastante importante para a vida, pois os seres vivos precisam nesse solvente, que é considerado solvente universal, para realizar grande parte das funções orgânicas. Ou seja, de uma forma geral, só existe vida em nosso planeta porque há a ocorrência de água. Mas, contudo, a humanidade não, esqueceu esse pequeno detalhe, de vem devastando, vem poluindo as nascentes e fontes de água potável. Bom, e de acordo com a temática tratada hoje, nós temos aqui dois especialistas na área. Diego Freire Almeida, que é engenheiro ambiental especializado na gestão de resíduos, e Jordian Castro, que é engenheiro ambiental também especializado na área de gestão dos recursos. Começando com Jordian. Jordian, o que você tem a dizer a respeito do tema de hoje, já que esse representa fundamental importância na sociedade, e qual a sua visão apresentada a respeito dos mesmos nas grandes cidades? Bom, já como o tema de hoje traz o título Do Ápice à Degradação, é uma pena saber que esses recursos são finitos, e mesmo assim o homem não se preocupa em deixar de usar esses recursos de forma irracional. Irracional que eu falo é continuar poluindo buscando sempre o lucro. E a gente tem exemplos em grandes e pequenas cidades que esses recursos são utilizados de forma irregular, apenas visando o lucro das grandes empresas. Exato. E de acordo com essa fala do Jordian, nós podemos especificar o assunto a respeito da cidade de Açailândia, no Maranhão. E Diego Freire, o que você tem a dizer a respeito disso, a respeito da cidade, das empresas que têm se instalado no município e do prejuízo que elas têm trazido aos recursos hídricos? Bom, Açailândia possui vários recursos hídricos, em torno de 30 riachos. Essa grande hidrografia que existe em Açailândia traz consigo vários outros problemas referentes à poluição. Na cidade de Açailândia tem um distrito industrial. Esse distrito ele tem 5 empresas siderúrgicas instaladas, onde ocorrem vários problemas direcionados na água, de acordo com resíduos e vários outros detrimentos. Bom, nós agradecemos a participação dos convidados e agora vamos com uma reportagem a respeito do assunto do Córrego Piquiá e o lançamento dos resíduos ali feito pelas empresas. Você vai curtir agora. Açailândia localiza-se no sul do Maranhão, tendo aproximadamente 104 mil habitantes, segundo dados do IBGE de 2010, e possui a segunda maior economia do estado, maior rebanho bovino, terceiro arrecadador de ICMS, maior renda per capita, segundo maior entreposto da Vale no Maranhão, 5 siderúrgicas no distrito industrial, aciaria em fase de conclusão,
distribuição da BR Petrobras, localização privilegiada entre as BRs 010 com a BR 222, Ferrovia Carajás e Norte-Sul, maior entroncamento ferroviário do Brasil. De acordo com o histórico, o bairro do Pequiá foi construído no final da década de 70, com o intuito de abrigar famílias de municípios vizinhos que vinham trabalhar nas serrarias. Os primeiros empreendimentos industriais aplicados no município foi em 1988, com a chegada das siderúrgicas. A implantação do Distrito Industrial do Pequiá, localizada a 14 quilômetros da sua sede municipal, às margens da BR-222, alavancou o processo de construção do espaço urbano do município de Açailândia. O que era um povoado camponês passou, em um intervalo de poucos anos, a uma condição de bairro operário. Tivemos a honra de entrevistar a moradora do Pequiá de Baixo, Joselma Alves de Oliveira, que é formada em História, pós-graduada em Libras e faz parte da Associação de Moradores do Pequiá de Baixo. Ela vai nos contar um pouco sobre a história do Pequiá, já que ela nasceu e foi criada aqui, e da relação entre a população e as empresas instaladas aqui. A comunidade ela começou primeiro do que a chegada das empresas, até porque como eu nasci no Pequiá, eu nasci em 77, então as empresas só começaram a atuar no nosso município a partir dos anos 80. Eu não tenho assim especificamente a data, 81, 82, não tenho essa data específica, mas foi na década de 80. Então assim, a relação em vista no primeiro momento, nosso progresso chegou, então todo mundo ficou muito eufórico e feliz pelo progresso, né? Mas só que o que a gente não se atentou logo de primeira foi que, como todo progresso, tem a sua mudança, né? E para nós aqui do bairro do Pequiá, o que mais ficou para nós foi a questão do impacto, né? Apesar de ter a parte financeira ter melhorado, mas os impactos foram bem maiores. E que a gente observa, porque tem uma frase que ela é muito usada, né? Que onde o progresso passa, né, fica o desenvolvimento. Mas se vocês observarem bem o Pequiá de Baixo, você não vai ver uma rua calçada, você não vai ver, não tem esgoto, a gente não tem saúde de qualidade, a educação não é tão boa assim. Eu já amei muito morar aqui, eu amava andar pelo quintal, ir nos rios. Hoje em dia eu não tenho mais esse prazer. Então para nós é muito difícil, porque se vocês filmarem a nossa volta, vocês vão ver que impactos. Só impactos, assim, um desenvolvimento muito pequeno. O pouco que a gente conseguiu se desenvolver foi por nossos esforços, estudando, fazendo a faculdade, se qualificando, até mesmo para nos defender. Então, assim, a gente só quer assim, melhoria, né? E reconhecimento da nossa... assim, porque se a nossa comunidade sustenta uma cidade inteira, por que não olharem pra gente com um olhar mais digno? Pelo menos assim, vão ajudar a retirar. Que a comunidade se mobilizar vai nos ajudar a retirar daqui, né? E, dona Joselma, diante dessa perspectiva apresentada, a senhora acha que as melhorias na qualidade ambiental da área do Pequiá seriam viáveis e seriam alternativas para melhorar, pelo menos melhorar ou reduzir os impactos gerados sobre a população? Sim, porque a questão que as empresas, as falas que elas usam é que filtros são muito caros. Quer dizer que pulmões danificados não, para a comunidade, mas filtros são caros. Assim. Para nós hoje é inviável continuar morando aqui. Uma solução para a comunidade de Pequiá era a nossa deslocação daqui para outra localidade. Até porque, como eu já falei antes, eles não vão querer tirar as empresas daqui porque elas geram lucro. E se mais 1 ou 2 ou 3 vão morrer nesses anos seguintes, porque tem 8 anos que a associação está lutando para sair daqui, 8 anos. Se a gente esperar mais 8, são 16 anos. Então, assim, daqui a mais 8 anos, a maioria do pessoal que estão aqui já talvez não estejam mais vivos, porque a gente já tem como a gente tem um número elevado de pessoas idosas com problemas respiratórios, a tendência é agravar mais, né? E as pessoas chegarem a óbito. Então
Então, eu tenho um certo receio e medo. Será que quantas pessoas vão chegar a pisar nesse novo bairro? Será que vai ser tudo assim? Será que ainda vai ser 1.300 ou vai ser 1.100, 1.200? A gente não tem essa... E assim, uma coisa que mais nos aflige é a omissão do poder público em nos ajudar, porque a gente tem um meio de sair rápido daqui, mas custa 1,5 milhão os cofres públicos e das empresas, né? Quando que na nossa frente, na nossa porta, na ferrovia Carajás aqui na nossa frente, passa por dia cerca de 60 milhões. E o impacto fica enorme e 1,5 milhão, talvez eles consideram muito. Então, assim, pra gente que sabe essa realidade, porque nós sabemos os dados, a gente tem informação, a gente procura estar se informando, então pra gente é muito difícil, assim, saber que 1,5 milhão é muito para uma comunidade de 1.300 pessoas. Se dividir, eu acho que não dá 25 mil para cada uma. Dá 30 mil, acho, para mim. Então, assim, quer dizer que fazer um investimento desse em uma comunidade, eles considerem muito. Eu falo em questão terreno, porque ainda tem o projeto, né? Mas só que esse projeto, a gente tem buscado parceiros para nos ajudar financeiramente a construir. Não vai ser só a prefeita que vai ter que fazer investimento, porque a preocupação dela é o investimento que ela vai fazer, porque é alto, né? Porque construir um bairro do porte que a gente merece, que é o que nós merecemos, porque se a gente tem um município que sustenta uma cidade inteira, a gente merece o que é de melhor. E eu acredito nisso. É tanto que acredito, busco, corro atrás, viajo, participo de reunião, tudo que eu puder fazer para que a gente venha ter uma comunidade melhor para fazer. Até mesmo porque sou moradora de nascimento. Então, as coisas que foram nos tiradas, que a gente foi privado de viver, porque aqui poderia ser muito bem simplesmente um lugar voltado ao turismo. Temos vários rios lá que cortam aqui, banhos que tinha aqui que foram comprados por empresas, estão fechados hoje por causa dos níveis de poluição. Então poderia ter se olhado para cá com outro olhar, né? Mas se eles acharam que aqui ia ficar um lugar ideal para cruzeiras, e se o nosso mas só que quando as cruzeiras chegaram, a gente já estava aqui. Se em 74 já tinha uma escola com 4 salas para receber, digamos que 100, 200 crianças, então já tinha moradores, né? Se elas chegarem em 80, vieram depois de nós. Se dizem que nós estamos na área do DENIT, quando eu nasci, eu 6 anos, eu desci a ladeira no 7 de setembro e ainda era tudo tinha fotos, arquivos que existiam antes, se estragaram com o tempo, mas que era tudo bizarra. Então, assim, são coisas que, se eu cheguei aqui ainda não tinha o asfalto, então eu não estou na área do DENIT. Então, se alguém fez asfalto depois, foi eles. Então, quem está na nossa área é eles, não somos nós que estamos na área deles. Então, são certas assim, afirmações que eles fazem que não condizem com a nossa história. Porque eu posso falar da história do PQA porque eu tenho vou fazer 36 anos de PQA. Então, se eu cresci aqui, eu vi todo o processo de desenvolvimento. Eu vi a ponte, eu cheguei a subir nessa ponte, eu estudei traçar. Na inauguração dela, meu pai estava. Então, a gente já estava aqui. Quando marcaram os picos para fazer a BR, meu pai já estava aqui. Se eu ainda não tinha nascido ainda, mas ele já estava. Né? Então, ele conhece a história de Piquiá, ele faz parte, meu pai faz parte da história de Piquiá, porque tem muitas coisas que tem Piquiá que foi traga através dos esforços dele. Então, assim, é uma história que eu conheço, eu não falo de ouvir dizer, eu falo porque eu vivenciei esse processo. Então, eu falo de uma história que é minha. Não estou me apropriando da história de ninguém, né? Bom, de acordo com o depoimento da moradora Joselma, que nós observamos, fica claro como a população tem sido escravizada, de uma certa forma, pela ação industrial ali no bairro Piquiá. Mas é essencial que nós compreendamos acerca dos processos industriais realizados ali pelas indústrias instaladas no bairro. Então, nosso especialista, Diego Freire, vai estar nos explicando nesse momento. Ambientalmente falando, ocorre um processo de um mecanismo de captação de água por empresas siderúrgicas. Ele vai captar a água e levar para limpar, lavar os altiformes e depois voltar diretamente para o rio de novo. Aqui estão expostas algumas coletas feitas por a equipe da reportagem, onde foi nas proximidades de uma determinada indústria,
essa água mais clara, como a gente pode observar, ela foi coletada diretamente do rio, e essa água um pouco mais escura. Então, foi minutos depois desse processo de limpeza dos fornos. Essa água aqui foi coletada diretamente dos efluentes, do efluente que vai diretamente ao encontro do rio e vai fechando esse processo, e essa água vai se diluir, voltando a ser essa aqui. Mas não basta apenas compreender acerca do problema. E como não basta apenas isso, nós trouxemos agora uma solução que poderá minimizar os impactos gerados. A implantação de uma estação de tratamento de águas residuais, que no Brasil designa-se basicamente por estação de tratamento de esgoto, que nada mais é que uma infraestrutura que trata a água doméstica, de origem doméstica ou industrial, para minimizar os seus índices de poluição, para que depois possa ser escoada em recurso hídrico, no caso, o córrego Piquiá. Bom, diante da problemática apresentada a respeito do Piquiá e a ação industrial nos recursos hídricos do local, nós estivemos aqui hoje apresentando propostas para minimizar os impactos realizados ali. Espero que você tenha compreendido nossa proposta e que isso possa servir, de fato, para a melhoria na qualidade ambiental e social ali do local. Obrigado pela atenção, até a próxima.